Olá pessoal, campeão, vencedor, seja um campeão, seja um vencedor, assistindo aqui o História Resolvida. E hoje você vai ouvir uma teleaula sobre o sistema colonial e colonização da América. E quando falamos sobre o sistema colonial e colonização da América, estamos falando da América Espanhola, da América Inglesa, da América Francesa e América Portuguesa. E começaremos nossa videoaula hoje, depois nós estaremos aí abordando a América Inglesa, Francesa e Portuguesa, mas hoje você vai ouvir algumas dicas sobre a América Espanhola. E como sempre, nós começaremos a nossa teleaula com algumas questões, né? Você já começa resolvendo as questões junto comigo. E a nossa primeira questão, ela diz o seguinte, diz que no século XVI, ela quer saber mais ou menos o que aconteceu, se você sabe o que aconteceu aí com a conquista e a ocupação da América pelos espanhóis. Diz no século XVI, a conquista e a ocupação da América pelos espanhóis. A nossa letra A diz o seguinte, que desestimulou a economia da metrópole e conduziu ao fim do monopólio comercial. Então nós podemos ver aí que, vamos ver alguns fatores aí para responder esta questão. Então, entre os fatores que levaram a colonização da América, né, está aí o mercantilismo. Dentro dessa lógica mercantilística existe aí um pacto colonial, que é a relação entre a metrópole e a colônia. Existe aí também um monopólio, né? Dentro desse pacto colonial está aí o monopólio, que é a exclusividade comercial com a metrópole, ou seja, a colônia só podia vender para a metrópole. Existe aí o lucro, né, a lucratividade da metrópole. Existe aí também a complementariedade da metrópole. A colônia produz aquilo que falta na metrópole, né? Essa é a lógica, é voltada para isso. Existe também aí algumas proibições, né, que é proibições de cunhagem, não pode fabricar moeda, isso a colônia que não pode fabricar moeda, né? Porque ela tem que ser dependente da metrópole. Existe também, não pode, né, lógico, instalações de manufatura, porque, acima de tudo, a colônia é um mercado consumidor da metrópole. A metrópole fabrica e exporta para a colônia, né? Então a colônia é o mercado consumidor. Existe aí também a balança comercial favorável, ou seja, exportar mais do que importar. Então, sabendo disso aí, você já pode, né? Sabendo disso aí, você já pode responder essa questão que diz que desestimulou a economia da metrópole e conduziu ao fim do monopólio comercial. E aí, logicamente, que não desestimulou a economia da metrópole. Acontece que com essa conquista e a ocupação da América pelos espanhóis, estimulou a economia da metrópole, a Espanha, assim como Portugal, que vinham aí sofrendo, né, por causa que vinha sofrendo aí uma grande população e estavam atrás, né, em busca de novas rotas, né, para fortalecer a sua economia. E a segunda diz o seguinte, diz da metrópole conduziu ao fim do monopólio de comércio, o que é completamente não conduziu ao fim do monopólio de comércio. Ao contrário, aí começa o início de um monopólio de comércio. Então a nossa segunda, a letra B, ela diz o seguinte, que contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena concentrada nas minas de mineração. Lógico que existia sim, com certeza, uma concentração de indígenas nas minas de mineração, mas aí a chegar a dizer que contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena, isso é uma inverdade, né? Isso é uma inverdade. Com relação à conquista, nós podemos ver que podemos apontar aí assinalar alguns pontos, como por exemplo, Hernán Cortés, um conquistador do Império Azteca, que fica lá no México, né? Ficava no México. Francisco Pizarro, Império Inca, lá no Peru.
Podemos assinalar também a questão das armas de fogo, né, que serviram para matar ou exterminar os índios. Os índios achavam que a arma de fogo ela era mágica, né, e achavam também que assim como a arma de fogo, que o homem, como eles não conheciam o cavalo, achava que o homem e o cavalo era um deus, né? E aí, logicamente, que tanto a arma de fogo como o homem e o cavalo serviram para o seu extermínio. Existia aí também as alianças, né? Que algumas tribos hostis aos Inca, Astecas e Maias, né? Se aliaram, ou seja, os espanhóis se aliaram com essas tribos para derrotar esses império. Existia aí também, houve as doenças, tanto as doenças europeias como africanas, né, que chegaram nesse novo continente e, logicamente, que contribuíram para dizimar a população ameríndia, já que os índios não tinham tanta, não resistia a essas doenças por não terem os anticorpos, né? E aí, lógico, acima de tudo isso aí está a tremenda violência, né? Já que o frade agustiniano Bartolomeu de las Casas disse que, em um comentário em seu texto, disse que os espanhóis eles ficavam disputando, né? Era tipo uma brincadeira por quem, por exemplo, degolava um homem de uma vez só, quem abria a cabeça de uma vez só, quem abriu o corpo de um homem de uma só vez. Então, a nossa questão B, ela está completamente errada por dizer que contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena. Não contribuiu, contribuiu para dizimar a conquista e a ocupação da América pelos espanhóis, dizimou a população indígena concentrada nas áreas de mineração. É lógico que alguns concentravam-se nas áreas de mineração, mas isso aí é irrelevante, né? A nossa letra C diz o seguinte, que eliminou a participação do lucro do Estado nos lucros obtidos e beneficiou exclusivamente a iniciativa privada. Beneficiou exclusivamente a iniciativa privada. Então vamos dar um pulinho aí nas políticas administrativas. Então podemos ver dentro da política administrativa que existia aí alguns órgãos, né? Alguns órgãos que esses órgãos ficavam tanto na colônia como na metrópole. Na colônia estava o Conselho das Índias, né, que era formado pelo rei, logicamente para nomear os capitulares e nomear vice-reinos e nomear também capitanias gerais, ou seja, fazer a administração geral. E estava aí também, lá na colônia, sobretudo em Servilha, a Casa de Contratação, né, que servia para fiscalizar, reprimir contrabando e regular imposto, né? Porque aí só existia 2 ou 3 portos que permitia a importação e exportação com a colônia. E na colônia existia aí os vice-reinos, como o da Nova Espanha, de Granada, de Peru e do Prata, né? E existiam as capitanias gerais, né? Capitanias do Chile, Venezuela, Guatemala e Cuba. E existiam aí os cabildos, né? Ou ayuntamentos, que eram um tipo de câmaras municipais, que era formada pelos crioulos, né? Mas na frente nós iremos ver quem eram esses crioulos. Então, logicamente, que por que esses órgãos? Esses órgãos, logicamente, que era para concentrar mais a administração. São órgãos, veja que a Casa de Contratação era fiscalizar, reprimir contrabando e regular imposto. Ou seja, a participação do império ou do rei, né, a participação mais acentuada sobre a colônia, já que no início, né, a descoberta, entre aspas, né, ou seja, a conquista, ela se deu de forma privada, né, pela iniciativa privada. E aí, logicamente, que depois da descoberta dos metais preciosos, que é isso aí que sustenta a lógica mercantilista, a colônia
a metrópole, o rei, a Espanha, no caso, estava envolvida em algumas disputas lá na Europa e no início não se deu muita importância para a colônia. Mas aos poucos, quando vai descobrindo aí o metal precioso, o ouro, a prata, ele vai se voltando mais para a colônia e aí vai eliminando, né, as cartas de os contratos, né, com os capitulares, que no caso aí Hernán Cortés e Francisco Pizarro era um dos capitulares. Mas ele trata de eliminar isso aí e garantir a sua participação mais acentuada nos lucros. Portanto, a nossa questão, portanto, a nossa questão, portanto, a nossa questão C, ela está também errada por dizer que eliminou a participação do Estado nos lucros. Ao contrário, né? Com certeza a conquista e a ocupação da América pelos espanhóis acentuou, né? Acentuou mais a participação do Estado nos lucros e tratou, aí diz assim, obtido e beneficiou exclusivamente a iniciativa privada. Não beneficiou a iniciativa privada. Lembre-se que no começo foi a iniciativa privada, mas a coroa foi tratando de excluir essa iniciativa privada e garantir mais uma participação. Então, não beneficiou, ao contrário, ela foi terminando, foi acabando com essa iniciativa privada. Então, a nossa letra D, ela diz o seguinte agora, portanto, essa C está errada, né? Então, a nossa letra D, ela diz que dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista. Dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista. Lógico, essa nossa aí tá completamente certa, né? Ela está completamente certa, certíssima. Com certeza, ela dizimou a população indígena, como nós já vimos. Por que isso? Olha, no começo, quando falamos da economia, vamos ver lá então que existia uma estrutura, como se diz, agrária, né? Ou seja, voltada para a produção de alimentos. Né? E não era bem isso que os espanhóis estavam à procura. Né? Eles estavam à procura, logicamente, de quê? De ouro e prata. Então, justamente, vão encontrar, né, no México, no Império Azteca, o ouro, né, e no Peru, no Império Inca, a prata. Então, vai fazer uma extração do ouro, né, a extração do ouro e a extração da prata. Para isso, logicamente, que tinha que destruir a estrutura agrária existente. Aí vai surgir depois o cacau na Venezuela, o açúcar nas Antilhas, sobre um sistema de monocultura, de plantation, né? E latifundiário, escravatura, né? E o couro na Argentina. Então, a nossa questão C, a nossa questão D, né? É a D, ela está completamente certa, certíssima. E aí nós vamos findar com a questão E, que diz o seguinte: impôs o domínio político e econômico dos crioulos. Logicamente, nós já sabemos que a D está correta, então, portanto, a E ela está completamente errada. Né? E quem eram, então, os crioulos? Por impôs o domínio político e econômico aos crioulos. Então, vamos ver aqui quem era os crioulos, né? Quem eram os crioulos? Os crioulos eram, vamos ver. Aqui, organização social. Então, dentro dessa organização social, veja que os crioulos é o segundo grupo, né? Que grupo é esse? O grupo dos nascidos na Hispânia-América, né? Na Hispanoamérica, sem muitos privilégios, voltados para o comércio e a agricultura. Então veja que eles estavam aí numa participação mais local, né? Localidade, voltado para tinha poucos privilégios, né?
alguns e outros, mas tinham um pouco privilégio, estava voltado para o comércio e para a agricultura. Quem mandava mesmo era o grupo dos chapetones, né? Que chapetones era nascido na Espanha e tinham direito e privilégio. Os crioulos se diferenciavam dos chapetones apenas porque, logicamente, porque tinham nascido já na colônia e não tinham nascido aí na metrópole. Mas, e aí nós temos o terceiro grupo, que é o grupo dos mestiços. Quem eram os mestiços? Os mestiços eram justamente nascidos na colônia e eram filhos, né, e filhas de nativas. Por que isso? Porque, lógico que muitos espanhóis não tinham nesse tempo, aí não tinha tantas mulheres espanholas, né? As mulheres não queriam tanto se arriscar, vêm da Espanha para um lugar assim diferente, então os espanhóis tinham algumas relações aí com as ameríndias e nasciam filhos, e esses filhos eram chamados de mestiço, né? Então, esses filhos chamados de mestiço. E terceiro, quarto grupo, tem aí o grupo dos nativos, né? Que é, no caso aí, a principal mão de obra, que vai ser substituída, essa mão de obra aí, pelos grupos dos escravos no século XVII. Acaba havendo essa substituição. Mas não foi porque deixaram aí os nativos, né? Não é porque deixaram os nativos de lado, não. Foi porque eles acabaram mesmo, né? Eles acabaram exterminando os nativos e precisou se importar o escravo aí no século 17. Então, esses nativos, eles trabalhavam aonde? Eles trabalhavam na mita, né? E o que era a mita? Era um trabalho, quando falar mita, você lembra de trabalho permanente e assalariado. É isso aí. Os nativos trabalhavam assalariado, né? Eles tinham um salário, agora o salário era uma miséria, né? Misericórdia. O salário. E também não era permanente, era assim, de 6 em 6 meses eles eram obrigados a trabalhar na mita. E logicamente que acontecia muitas mortes, né? Então eles foram sendo aos poucos exterminados e foram substituídos pela escravidão, que já existia também lá. A escravidão existia na Antilha, né? E depois passou a existir nas Minas, mas já existia aí lá nas Antilhas sobre o sistema de monocultura. Lembro que quando falamos em monocultura e estamos de plantations, temos aí que lembrar de como que era esse trabalho. E sempre o trabalho de monocultura, plantation, ele vai nos lembrar a uma escravidão. E existia aí também, né, uma forma de trabalho que era a encomenda, né? Que era o trabalho agropastoril permanente, sem salário, em troca de proteção e cristianização. Então, essas encomendas, logicamente, que eram aqueles que trabalhavam para os encomendeiros, que eram os fazendeiros, né, no trabalho agropastoril, lavoura e no pastoril, né, com animais. E esses caras aí não tinham, né, logicamente que esses camarada aí, eles não tinham um salário, isso eram nativos, né? Não tinham um salário, né? Eles estavam ali em troca da proteção dos fazendeiros, dos encomendeiros, e para serem cristianizados, ou seja, que aceitaram a ser cristianizados, mesmo porque se o cara não aceitasse, assim como aconteceu no Brasil, se não aceitassem ser cristianizado, o espanhol, ele falava que existia aí a guerra justa, então ele podia ser escravizado, né? Ele podia ser escravizado ou, sei lá, assassinado e os espanhóis podiam fazer o que quisesse com eles. Mas aí a Igreja Católica encontrou uma forma, de certa forma, de proteger esses nativos e cristianizá-los. Então, os que eram cristianizados, a igreja dizia que não podia mexer. Os que não eram, que não aceitavam, era porque era selvagem e deveria ser escravizados. Então, é só isso aí, pessoal. A nossa questão, portanto, a nossa questão ela está também errada. Você viu aí quem eram os crioulos participavam aí, formava aí os cabildos, né? E esses cabildos, eles tinham mais um controle local, mas eles não chegaram a impor nenhum domínio
econômico. Então, veja só que preste atenção que para você falar desses assuntos, eu quero só dar mais uma dica para você estudar sobre um pouquinho mais sobre renascimento cultural, absolutismo, burguesia, crise religiosa, expansão marítima e metalismo e mercantilismo, né? Lógica mercantilista. Então, por quê? Porque dentro do renascimento cultural, logicamente que o cara que descobriu, entre aspas, né, ou seja, a América, ele estava dentro de uma lógica renascentista, né? O Colombo, ele tinha ideias renascentistas. O cara pensava que a Terra, ele estava afirmando que a Terra era redonda, né? Indo de encontro, né? Aí a igreja, que até então a lógica todinha aí neste período era de uma lógica teocentrista, e ele estava aí dentro de uma lógica do renascimento cultural, né? Renascimento cultural que vai dar as bases, né, para o movimento dos iluminados ou iluministas, né? Existia aí também o absolutismo, porque o absolutismo agora é um poder centralizado. Veja que no feudalismo o poder era descentralizado, né? Mas o absolutismo nesse período existia aí um poder mais centralizado, é tanto que vai fazer aquele movimento de pacto colonial, monopólio, a coroa e a metrópole, né? Não, a metrópole e a metrópole e a colônia. Existia também aí, lógico, já a burguesia que vai surgir com o renascimento também comercial. Essa burguesia é os comerciantes que estão em ascensão, né? Com bastante poder financeiro, que se alia aí, que vai fazer as descobertas aí de uma iniciativa privada. Eles entravam aí com essa iniciativa privada e o rei também eles apoiavam juntamente com a igreja, né? A igreja, com a igreja que era até então o monopólio também de uma igreja católica apostólica romana. E dentro dessa igreja surge também as crises religiosas, né? Tanto que no século XVI, início do século XVI, em 1517, a dar-se início à reforma protestante, e em 1545 está aí a contra-reforma, período aí que coincide justamente não com a chegada, mas com o desenrolar de todo o processo. E também, logicamente, a expansão marítima, né, que é o comércio através do Oceano Atlântico, e, sobretudo, o metalismo, né? O metalismo que vai fazer aí, que vai impulsionar essa busca pelo ouro, né? Pela prata e, enfim, pela riqueza. Então, era só isso. Assista aí o nosso canal, curta o nosso canal. Se você gostou, dê uma curtida, assine o nosso canal, que vai vir muitas aulas sobre história, e não deixe de assistir as aulas que virão sobre história, sobre a conquista inglesa, a conquista francesa e portuguesa. Valeu!